uma força contrária me puxa, porque eu quero ter a liberdade de poder decidir o que eu quero, da forma como eu quero. Na vida das pessoas, na nossa mente, né, a mente humana tem tanto a tal da procrastinação, o empurrar com a barriga, o se enrolar, às vezes até não finalizar algumas coisas que a gente começa por conta dessa procrastinação, que eu decidi fazer uma série de vídeos para falar sobre esse tema, porque ele impacta muito a nossa prosperidade, ele impede que a gente enxergue o nosso propósito, então tem tudo a ver com a proposta do canal de Prosperidade com Propósito. E para iniciar essa série de vídeos, eu fiz a questão de pegar uma palavra-chave para cada um deles, para que você também comece a memorizar e aplicar isso na tua vida prática. Porque a ideia é o quê? Que você, com essa palavra-chave, cada vez que você vê um vídeo, você vai se perguntar, analisar do ponto de vista daquela palavra-chave, para ver se em alguma área, em algum projeto seu que está inacabado, em alguma atividade simples, desde as mais simples até as mais complexas, você tem vivido essa palavra-chave que tem te feito procrastinar. E a palavra deste vídeo é liberdade. Tem muita gente que usa da desculpa da liberdade para não fazer as coisas. Se sente preso, mas se eu tenho a obrigação de fazer isso, eu já não tenho vontade. Se eu vejo que, por mais que eu goste, né, de me comprometer e ser responsável, mas se eu me comprometo, parece que uma força contrária me puxa, porque eu quero ter a liberdade de poder decidir o que eu quero, da forma Talvez como hoje eu esteja, né, com bom humor, esteja com ânimo para me comprometer, mas daqui uma semana eu não sei se eu vou estar, então eu prefiro deixar quieto. E nessa desculpa, eu tô chamando aqui de desculpa, mas é muito real na vida das pessoas, sabe? Não é menosprezando, não. Mas a gente usa isso como se fosse uma muleta para que a gente não se comprometa verdadeiramente, para que a gente não dê continuidade àquele projeto que a gente iniciou com todo o gás, ou para manter até um relacionamento, sabe? Você pode pegar isso em vários aspectos. Se você pensar dentro da tua vida profissional, tem muita gente que nem empreende com medo de ficar dependente de vendas, por exemplo, ou dependente de alguém patrocinar, de alguém falar sobre o produto deles, de alguém que goste do produto. E essa sensação de falta de liberdade, dessa prisão, de ter que fazer isso, o tal do ter que fazer isso, segura as pessoas no lugar. E é impressionante a gente pensar isso, porque como a liberdade ela é algo muito da natureza humana, ou seja, ela faz parte da gente, porque nós somos criados com o livre-arbítrio, Deus nos deu este livre-arbítrio, ele é muito frequente em nós. E é como se qualquer coisa que a gente fizesse, na mentalidade dessas pessoas que estão procrastinando, pelo menos naquele quesito, a pessoa se sinta presa. Só que o mais interessante de tudo isso é que quando a gente busca incessantemente algo, no caso aqui, se você está sempre buscando a liberdade, em qualquer momento, em qualquer relacionamento, em qualquer situação, você precisa olhar se a tua liberdade está sendo respeitada, isso é um indício de que algo na sua vida te torna preso hoje. Alguma coisa, e daí você vai ter que fazer essa análise, olhar para as tuas situações. Às vezes pode ser algo emocional, pode ser algo que não seja real, mas que você acredita que pode acontecer. Pode ser uma situação que sim, você esteja vivendo e que te mantém preso o tempo todo e você ainda não se libertou disso exclusivamente. E aí acontece o quê? Você sente a necessidade de lutar por essa liberdade, porque na verdade você não sente que está vivendo na sua integridade. Deixa eu te dar um exemplo, você vai entender melhor o que eu tô falando. Uma moça muito inteligente, muito extrovertida, que toma decisões, que tem esse poder da decisão, tem essa liberdade de fato na vida dela, tinha esse sentimento de tudo que ela ia fazer, puxa, mas eu acho que eu vou perder minha liberdade, não sei se eu quero isso. E sempre que ela ia tomar alguma decisão na vida, vinha esse pensamento. E a gente fazendo um processo de mentoria, ela foi se descobrindo, foi se conhecendo melhor, foi analisando as situações em que ela estava e ela descobriu que o que mais
trazia para ela a sensação de prisão ainda estava presente em 90% da vida dela. Porque ela é uma pessoa pública, uma influenciadora digital que estava sempre nas mídias e até gostava daquilo, gosta, né? Se sentia bem em fazer, em representar marcas, por exemplo, né? O que os influencers fazem? Falar de tal marca, fazer vídeos, está sempre fazendo a presença digital. E ela descobriu que isso estava tomando uma proporção em que ela já não tinha mais a liberdade de escolher as marcas que ela queria, de poder fazer aquilo que ela gostava de fazer, de repente não se preocupar tanto em o que a imagem dela estava causando, porque isso, o tempo todo pensando o que isso vai causar nas pessoas, que imagem eu estou passando. Todo esse pensamento foi tomando uma proporção em que ela se viu presa. E tudo que ela tentava fazer de projetos novos e abre empresa e fecha empresa, e será que eu mudo de ramo, será que eu não mudo, será que eu recomeço do nada, será que eu vou morar fora do país, e entre vários aspectos, várias oportunidades que ela poderia ter, ela sempre trazia, mas e a minha liberdade? E a minha liberdade? E ela acabava, às vezes, se vendo perdida por isso. Quando ela viu que aquilo que tirava a liberdade dela, de fato, ainda estava presente na vida dela, porque era praticamente o principal, né? Como você falar assim, vamos fazer um paralelo aqui, um exemplo totalmente inusitado. É como você ter uma padaria e de repente fala assim, não quero vender pão, sabe? Ela trabalhava o tempo todo como influenciadora e de repente ela tem que abrir mão disso porque é justamente aquilo que está tirando a liberdade. Então é uma transformação muito grande, é uma revolução que acontece na cabeça da pessoa. E muitas vezes isso acontece na nossa vida. Acontece por meios de trabalhos que a gente faz e que a gente não vê, não se identifica, não vê o propósito daquilo. Isso causa o quê? Sentimento de prisão. Se você está num relacionamento em que você não vê o motivo de fazer aquele sacrifício pela pessoa, de sempre você acha que está dando mais no relacionamento do que o outro, como se você tivesse obrigado aquilo, sentimento de prisão. Tudo que você sente aquilo de ter que fazer, eu tenho a obrigação de fazer e eu não transformo aquela obrigação em uma doação, em algo que eu me entrego para o outro, enquanto não há essa mudança de chave, não há esse sentimento de liberdade. Então, o que eu tô falando aqui com essa palavra-chave e que você vai pegar para você? Primeiro, identificar se você tem esse sentimento. E se essa falta de liberdade, de fato, é algo que está fazendo você procrastinar em algum ponto da sua vida. E em qual ponto? É dentro do seu trabalho? É numa vontade de empreender que você tem? É de mudar de ramo? É em algum aspecto pessoal seu, emocional? Então, primeiro, identificar se você se sente preso em alguma instância dessas. Segunda coisa que você vai fazer, se você se sente preso, identificar se essa prisão ela é imaginária, se ela é real mesmo ou não. Porque se você descobre, e por mais que você fale, Carol, mas tem coisas, igual você falou, né, se eu tenho uma padaria, eu não quero vender pão, foi só um exemplo, né, é lúdico. Mas assim, vai exigir muita transformação, ok? Mas, se uma vez que você descobre, depois você pensa o que você vai fazer. Porque muitas pessoas, acontece o contrário, sabem que aquilo pode ser uma fonte de aprisionamento, mas elas transformam a mentalidade delas. Elas decidem fazer daquilo, então tá. Isso até pode ser uma prisão hoje para mim, mas eu decido fazer dessa situação uma oportunidade para que eu me doe, para que eu me entregue para o outro, mesmo que eu não veja sentido nisso, mesmo que eu não tenha nada a ganhar com isso, eu quero fazer na gratuidade. Se a gente chega num ponto desse, de pegar uma situação que é ruim e mudar a nossa visão sobre aquilo, começar a ver que mesmo que eu não ganhe nada em troca, eu decido fazer aquilo ali por pura gratuidade, esse é o ápice da liberdade. É quando você pega qualquer situação e você reverte ela. Você fala assim, não, quem decide sou eu.
tanto de ou eu caio fora ou não, eu decido ficar porque eu quero, porque eu decido me doar nesse sentido. Isso é o máximo da liberdade, é quando a gente toma essa decisão. Então, qualquer que seja a situação, você sabe que vai ter uma solução. Talvez não seja no hoje, talvez não seja agora. Você tem que pensar, entender as consequências daquilo. Então não se preocupe muito com o que vem depois, não neste momento. Se preocupe em identificar se a falta de liberdade ou a tua busca pela liberdade é algo que está fazendo você procrastinar. Porque enquanto você não resolver isso, vai ficar pendente. E se fica pendente, de duas uma. Ou você tem que eliminar do seu dia para que não ocupe espaço na tua memória, isso eu vou falar em outro vídeo da série. Ou então, se não está ali tomando tempo seu, quer dizer, tá confundindo a tua cabeça, tá fazendo com que você realmente se perca no seu propósito, no seu sentido. E como que você prospera desse jeito? Olhando para o teu histórico e vendo, nossa, mas olha quanta coisa que eu deixei inacabada, olha quanta coisa que eu quis começar e não comecei, mas que ficou aquela vontade dentro de mim, que procrastinar também é isso, né? Às vezes você nem começa com medo de não acabar, é a procrastinação que está por trás. Tudo isso para você pensar, tá? É importante que você faça esse tipo de exercício, isso traz autoconhecimento, traz autorresponsabilidade, traz autodomínio, traz autoconfiança. Tudo isso numa simples palavra-chave que eu dei aqui para você nesse vídeo de hoje: liberdade.